Ele é a fonte, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Abra sua Bíblia comigo, Salmos número 23. Salmo muito conhecido. Vamos ler no versículo 4 somente, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou assim, muito impactado pela maneira que Deus tem trabalhado com essa igreja. Eu estou radiante como o Senhor ama essa igreja e como o Senhor comunica com cada um de nós. O Espírito, ele sopra, e os filhos de Deus ouvem a sua voz. E aí o culto, ele acontece de uma maneira espetacular. Céu aberto. Vamos ler, você vai se sentar e eu vou continuar o que eu estou para dizer para os irmãos. Diz assim o versículo 4. Vamos ler juntos? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode se sentar em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz. A palavra que penetra, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. Antes mesmo que falássemos alguma coisa, Senhor, o Senhor já conhecia os nossos pensamentos mais íntimos. O Senhor sabe de nossas carências, nossas dificuldades. E o Senhor preparou esse culto, Senhor, para falar conosco através da tua palavra. Então, Senhor, tenha liberdade. Espírito Santo de Deus, vasculhe os 4 cantos dessa casa. Repreenda toda a carnalidade, jogue por terra todo o intento de Satanás. Se há alguma obra do maligno, Senhor, para tentar impedir, Senhor, a transformação do nosso entendimento pela luz da palavra, que ele seja repreendido agora em nome de Cristo Jesus. Senhor, pela luz da tua palavra, se há alguém enfermo nessa noite, que ele seja curado. Se há alguém, Senhor, com impedimento em seus ouvidos, que os ouvidos sejam, Senhor, desentupidos agora em nome de Cristo Jesus. Se há alguém cego aqui nessa noite, Senhor, ao que diz respeito, Senhor, à tua revelação, que as escamas caiam dos olhos agora em nome de Cristo Jesus, porque estamos diante do teu altar, e a única coisa que queremos, Senhor, é beber da tua fonte e nos alimentar do pão que vem do céu. Então, Senhor, ministre nessa noite, segundo a tua vontade, na orientação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, irmãos, é muito lindo o que o Senhor está fazendo. Essa semana o Senhor bradou no meu coração sobre essa palavra, e ainda havia algumas dúvidas no meu coração, porque eu sempre falo com o Senhor, Senhor, não é o que eu quero falar, é o que a igreja precisa ouvir. Que às vezes há uma carência daquilo que eu quero falar e daquilo que o homem quer ouvir. Mas a gente não está aqui para suprir nossas carências e necessidades. Nós estamos aqui para ser orientado pelo Senhor. Então nós não somos um povo que veio aqui para dizer para o Senhor o que Ele tem que nos dar. Mas nós somos um povo que está aqui rendido aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, o que o Senhor tem para nós? Porque o que vem do céu é bom, é perfeito e é agradável. E eu estava nessa semana perguntando, Senhor, é isso que o Senhor quer falar com a tua igreja? É isso que o Senhor quer ministrar com a tua igreja? E o Senhor vem falando comigo durante a semana, e eu venho meditando nessa leitura, e quando eu cheguei aqui no culto, o Senhor bradou justamente isso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas estão dispersas, como quem não tem pastor, e o Senhor veio para poder ajuntar essas ovelhas. O Senhor, Deus, Ele é o bom pastor, porque Ele deu a vida, porque Ele sacrificou por elas. Ele é o pastor, é o Senhor que é o pastor dessa igreja. Eu estou aqui como co-pastor, mas o pastor dessa igreja é Cristo Jesus.
Então eu só faço o que Ele manda eu fazer. Eu não posso fazer nada da minha cabeça. Eu não posso trazer uma palavra que eu quero, como eu disse aqui, mas eu tenho que trazer aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. E o Senhor vem falando desde o início do trabalho sobre ovelha e sobre pastor. Quem entendeu isso desde o início aqui? Deixa eu ver quem está comigo. Amém. Muitos entenderam. O Senhor está falando sobre ovelha e pastor. Pois bem, nós estamos diante do Salmo de Davi. Os historiadores vão dizer que ele está em um vale quando ele produz esse salmo. Ele está cercado pelos inimigos. E ali brota do coração de Davi esse salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está cercado pelos inimigos, mas o aparente não mexe com a convicção que ele tinha no seu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ser pastor, irmãos, não era para qualquer pessoa. No Velho Testamento, por exemplo, nós vamos ver grandes homens de Deus sendo pastores de ovelha. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Davi, um grande pastor de ovelha. Não tinha muita força, não tinha muita aparência, mas era um homem temente a Deus. Quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando, sabendo o que ele está falando, porque ele foi pastor de ovelha. E os irmãos conhecem a história de Davi, né? Apareceu lá um leão para devorar as ovelhas, aonde ele estava pastoreando. E ele deu a vida dele por amor às ovelhas. Ele enfrentou o leão, pegou pela barba dele e o degolou. E aí apareceu também um urso. E tentou também tirar a vida de algumas ovelhas que ele estava tomando conta. Pois bem, ele também fez a mesma coisa, enfrentou aquele urso, por amor às suas poucas ovelhas que o seu pai tinha colocado em suas mãos. Então, quando Davi fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele sabe o que ele está falando. Ele tem propriedade para falar. Porque Davi colocou em risco a sua vida pelas poucas ovelhas de seu pai. E agora ele está olhando para Deus e está falando assim, Senhor, eu sou tua ovelha. E tu és o meu pastor. Por isso nada me faltará. Essa leitura, número 23 de Salmos, ela traz para a gente muitas riquezas. E eu queria aqui descortinar algumas coisas com os irmãos sobre a fragilidade das ovelhas. Eu queria me ater sobre justamente essa questão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ovelha, ela tem a visão limitada. Ovelha enxerga no máximo 20 metros de distância. Nós também, como seres humanos, temos a visão limitada, não é? Ovelha não é águia. Ovelha é ovelha. Ovelha, ela consegue enxergar até um certo ponto. Por isso que a ovelha, ela precisa de um guia. Ela precisa de um pastor. Porque ela não consegue encontrar o caminho sozinha. Por isso a palavra do Senhor vai dizer, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Porque sem a lâmpada que é a palavra, sem a luz que é a palavra, se ela não estiver no nosso coração e na nossa vida, nós estamos limitados à visão humana. E você conhece muita gente por aí, que se perdeu no caminho, porque confiou nos seus olhos naturais. Mas nessa noite o Senhor está falando com você. Não confie mais nos seus olhos naturais. Sua visão é limitada. Mas eu quero ser lâmpada para os seus pés. Quero ser luz para o teu caminho. Eu quero ser o seu pastor. Pois bem, uma outra característica da ovelha é que ela precisa de um guia. A ovelha, ela não tem armas para se defender. Eu acho muito interessante quando o Senhor nos compara, nos equipara com ovelhas, porque se fosse eu, de repente eu escolher uma águia, por exemplo, ou um leão, ou um urso, tem garras, tem dentes, tem força. Pois bem, a ovelha não tem força. A ovelha tem dentes, mas só para comer capim.
A unha é pequenininha. Ovelha não tem ferramenta para se defender. Irmão, você pensa que isso é simples, mas é profundo. Tem muita gente tentando se defender com o seu braço, com a sua força, com a sua capacidade. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: você não tem ferramentas para se defender, porque eu sou teu escudo e sua fortaleza. Sou eu que defendo você, sou eu que protejo você, sou eu que te sustento com a minha mão forte. Eu fiz você assim, porque eu te quero totalmente dependente de mim. Então, na verdade, isso não é fraqueza, é dependência. Não podemos dizer que somos fracos, porque o nosso Deus é forte. Às vezes Satanás olha para mim e para você e nos vê como ovelhas magras, às vezes capengando, às vezes machucada, às vezes até desgarrada. Mas Satanás também sabe, essa ovelha tem pastor. Essa ovelha tem um pastor que verteu sangue no Calvário pela vida dela. Eu posso até me aproximar, mas não posso tocar na vida dela. Lembra de Jó? Vai lá e tira tudo que tem, mas não toque na vida. A vida da ovelha pertence ao seu pastor. Você não tem muita ferramenta para se defender. Você é simples, você é fraco, você não tem como escapar. Mas fique tranquilo, o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu sou o bom pastor da sua vida. Aleluia. Uma outra característica, uma outra questão muito séria da ovelha é que ela não pode ficar sozinha. Ovelha sozinha, ela fica desnorteada. A ovelha sozinha é como diz um ditado aí fora, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Você pega uma ovelha sozinha, ela se torna uma ovelha problemática. Porque ela começa a pensar, ela começa a achar, ela começa a tomar caminhos que não são os caminhos do Senhor. Por isso que as ovelhas precisam estar agrupadas. Porque a ovelha estando agrupada, quando ela fala qualquer tipo de coisa ou pensa algo que não provém de Deus, a ovelha do lado que está no azeite repreende ela em amor. Meu irmão, em nome de Jesus, não fale uma coisa dessa. Deus mandou falar contigo: olha, para com esse papo agora, você é de Deus, o Senhor te chamou para essa obra, não pare a... Você já passou por isso, irmão? Quem já passou por isso? A gente vai, não, eu vou parar, eu não sei se eu vou... Aí tem uma ovelha que está no azeite, aí nos corrige. Ovelha sozinha é uma ovelha que está em perigo. Nós não podemos sair do meio do rebanho. O Senhor está falando nessa noite comigo, com você. O corpo de Cristo é o teu aprisco. O corpo de Cristo é a tua proteção. Não saia debaixo da cobertura espiritual. Não tente resolver a sua vida sozinho, não dá. Nós temos que estar em comunhão, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção dos céus. Pois bem, uma característica da ovelha, e nós cantamos aqui, né? Manancial, fonte de vida. A ovelha não bebe água parada. Você sabe por que tem muita ovelha morrendo por aí? Porque cismou de beber água parada. Beber água em lago. Beber água em cisterna. Sabe o que é isso, irmão? Água parada, água de cisterna, é água que o próprio homem produz na sua necessidade. Ele cava ali a cisterna, recolhe águas da chuva e aquela água fica ali. Ovelha não bebe água parada. A água tem que ser da fonte. A água tem que ser do trono que jorra. Ela tem que vir do trono, ela vem jorrando do trono para poder matar a nossa sede. Olha o que vai dizer Jeremias 2,13. Coloca na tela, por favor, Jeremias 2,13. Olha o que Jeremias vai falar sobre cisterna e águas rotas. Olha que coisa interessante. O meu povo cometeu 2 crimes. Quantos crimes? 2. Eles me abandonaram, está vendo?
Está bebendo água parada por quê? Porque abandonou o Senhor. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas você abandonou o Senhor. Você não faz mais o que o Senhor chamou para você fazer. Você não está na posição que o Senhor colocou para você estar. Você vem para a igreja, mas você não é da igreja. Quem está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Você está na igreja, mas não é dela. Está bebendo água parada, porque abandonaram o Senhor. Olha o que ele vai dizer: a mim, abandonaram a mim, me deixaram o manancial de águas. Então água parada é água morta. Tem gente matando a sede com água morta. Vai morrer. A água tem que ser viva. Tem que sair da fonte. Tem que ter os nutrientes corretos, tem que ser balanceada. Água parada, irmãos, é água para a morte. Tem gente que está tão longe de Jesus, que está aceitando água parada. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: eu não quero mais você bebendo água parada. Eu não quero mais você bebendo água morta. Eu quero você bebendo um manancial de água viva. Me deixaram o manancial de águas vivas. E aí fizeram o que para poder colocar o manancial de água viva no lugar? Cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm água. Perceba que o homem até tenta. Jeremias está conversando com o povo aqui, falando na linguagem do que estava acontecendo. Havia uma dificuldade de ir pegar água até na fonte. E aí os homens desenvolveram um mecanismo de ter acesso à água. Cavavam cisternas e recolhiam águas das chuvas. Só que aquela água ali era uma água ruim. As cisternas estavam rachadas, ninguém conseguia parar a água. Até hoje, para você fazer uma cisterna para parar a água, você tem que ter toda uma técnica, o material correto. Imagina naquela época. Então juntava-se água nas cisternas cavadas por mãos de homens, e as águas não ficavam ali, elas se esvaíam pelas rachaduras. O Senhor está dizendo para mim e para você, nessa noite: não ajunte água parada, achando que você vai matar a tua sede. Essas rachaduras vão consumir essa água não é para você. Eu quero você jorrando água viva. Perceba que aquela mulher no poço de Jacó, ela está com um cântaro vazio na mão, procurando água. Quando ela encontra o Senhor, o cântaro fica para trás, porque agora não depende mais de água de fonte humana. Agora ela está jorrando água viva da eternidade. Agora aquela mulher não vive mais por carência, ela agora vive por propósito. Água morta é para quem está vivendo por carência e necessidade. Água viva estão bebendo aqueles que estão debaixo do propósito eterno de Deus. O Senhor te quer de volta no propósito. O Senhor te quer de volta na obra. O Senhor te quer de volta. Ele não abre mão da ovelha. Aleluia. A ovelha é um animal que não consegue discernir o pasto bom e o pasto ruim. Ela pode morrer comendo coisa venenosa. Irmãos, tem muita gente por aí comendo qualquer coisa e achando que é pasto bom. Mas por que está achando que é pasto bom? Porque estão pregando por aí, estão falando por aí aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Vai dar tudo certo. Você é bonitão. Você é bonitão. Você é bonito, não tem problema. Mas estão falando isso constantemente para o seu coração. Está tudo certo com você, você não precisa melhorar, você não precisa sair do lugar, você não precisa transformar a tua vida, você não precisa se limpar, você não precisa... Então é aquela pregação light, mas esse pasto é venenoso. Esse pasto não alimenta, é fast food. Enche a barriga, mas não tem nutriente. Ovelha não sabe discernir, por isso que a ovelha precisa do pastor para levar os pastos verdejantes. Tem muita gente por aí escolhendo pasto. Deixa eu dizer uma coisa para você.
O Senhor não te chamou para escolher o pasto, Ele que escolhe por você. O Senhor te chamou para ouvir a voz dEle. Tem gente escolhendo o pasto venenoso porque está ouvindo a voz do homem. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: eu quero que você escute a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me conhecem. E eu as conheço também. Nós precisamos voltar a escutar a voz porque nós podemos comer pasto venenoso. Por isso era a luta do pastor de ovelhas. Não era qualquer lugar que ele podia levar as ovelhas. Por isso que a gente vai ver que os pastores de ovelhas, eles caminhavam muitos quilômetros até chegar a um pasto adequado para as ovelhas. Porque tinham pastos verdejantes, mas não era o pasto adequado. Tinha veneno no meio, tinha mistura no meio do pasto. E o bom pastor sabe que o pasto verdejante, o pasto verdadeiro, é esse aqui, ó. É a palavra que vem do céu para os nossos corações. Só ela nutre a nossa vida espiritual. Eu não sei se você já passou por isso. Você foi num culto que foi uma benção. Você chorou, você deu glória, parecia que estava o céu aberto. Mas quando você saiu da porta para fora, você falou assim: gente, o que aconteceu mesmo? Isso é fast food. É um alimento que não tem nutriente. Às vezes, você não vai pular aqui, você não vai dar glória alto, você não vai dançar, mas o importante é você sair daqui com um alimento que nutre. É um alimento que entra no seu entendimento, que renova a sua consciência em Cristo Jesus. É um alimento que te transforma de dentro para fora. E nutriente, você não ganha ele de um dia para o outro. É muita luta. Você tem que comer todo dia, regrado, direitinho, você não pode vacilar. Assim é também a palavra do Senhor. Não dá para misturar veneno com nutriente. O Senhor está pedindo da sua vida hoje separação. O Senhor está nos chamando a nos separar para o Senhor e começar a saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus para a sua vida. Nós não estamos aqui para encher barriga, nós estamos aqui para transformar o nosso entendimento em Cristo Jesus. O alimento que vem do céu. Quem está comigo nessa noite? A ovelha também é medrosa. E tem que ser mesmo. O processo de nos achegarmos a Deus, a parte mais primitiva da nossa caminhada com Deus é o medo. Nós somos ignorantes nos primeiros passos. A gente se achega a Deus muitas vezes porque nós estávamos com medo de morrer eternamente, nós estávamos com medo do inferno, nós estávamos com medo do diabo, dos inimigos, das batalhas. O primeiro passo é um passo muitas vezes de medo, porque a ovelha é medrosa. Só que quanto mais a gente se alimenta dos pastos verdejantes que vem da presença do nosso Senhor, que é a palavra de Deus, vai acontecendo algo tremendo. 1 João 4,17, abre aí para mim. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. A gente vai se aproximando do Senhor, Ele como bom pastor vai nos mostrando os pastos, vai nos levando à água tranquila, e o medo vai saindo do nosso coração. Aí nós começamos a falar como Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu está comigo. Está com medo? O Senhor está dizendo para você: não tema, eu estou com você. Mas é um vale terrível, eu estou com você. Mas é uma situação que não tem mais jeito, eu estou com você. Mas o médico falou que acabou, eu estou com você. A minha história acaba hoje, o Senhor manda dizer: eu estou contigo.
é vale. E não é só vale, é sombra. E não é só vale e sombra, é morte. Mas o Senhor está conosco. Como eu disse, as ovelhas não podem se defender, mas o salmista vai dizer em 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, auxílio bem presente na angústia. É por isso que a gente precisa se defender. A nossa defesa está em Deus. O nosso escudo é o Senhor. Nossa fortaleza fiel é o Senhor dos exércitos. Existe uma questão que acontece com as ovelhas, e eu quero trazer aqui, e já finalizo, tem mais coisas para falar, mas a gente vai falar na próxima. Um dos piores inimigos das ovelhas, e agora eu falo ovelha animal, são os mosquitos. Eu não sei se você sabe, mas o mosquito para a ovelha é algo terrível. Ele entra por dentro dos orifícios da orelha, e ele coloca ovos, esses ovos viram larvas, e isso deixa a ovelha tão perturbada que ela começa a bater a cabeça para tudo quanto é lugar até morrer. Qual é a maneira que o pastor usa para evitar os mosquitos? Ungir a cabeça com óleo. Prepara uma mesa perante meus inimigos. Ou seja, no vale tem pasto verdejante. Os inimigos estão onde? Estão à espreita, nos montes. Lobo, leão, urso. Aí o salmista fala, prepara uma mesa perante eles. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Pastor, e o que será esses mosquitos? Esses mosquitos, espiritualmente falando, são os dardos inflamados de Satanás. São as setas malignas que entram na nossa mente, que invadem a nossa mente para nos perturbar. Você não tem jeito. Sua história terminou. Você já está morto. Você está em pé, mas morto você já está. A história se repete na sua vida. Aconteceu com teu pai, aconteceu com a tua mãe, com a tua irmã, e vai acontecer com você. Olha o dardo inflamado. Você não presta para nada, você não tem dom nenhum. Ninguém na igreja te enxerga. Você é um zero à esquerda. As mosquinhas entrando. E se você der ouvidos, vai colocar ovos. Mas o Senhor nessa noite está untando nossa cabeça com óleo. Sabe o que é óleo na palavra? Autoridade. Porque a gente não tem como se defender, Paulo. A gente não tem como evitar. Mas o Senhor pode derramar óleo sobre a minha e sua cabeça nessa noite, para deixar claro para Satanás que nós estamos seguros em Deus. Com o escudo da fé, nós vamos evitar os dardos e as setas. Com o escudo da fé, nós vamos evitar que esses mosquitos invadam a nossa mente e nos façam ficar como loucos, perambulando de um lado para o outro, sem saber quem é Deus e sem saber o que o Senhor quer da nossa vida. Nessa noite, o Senhor está resgatando a tua autoridade. Ele está dizendo, eu vou ungir a tua cabeça com óleo. Porque se eu não ungir tua cabeça com óleo, você não vai entender que eu estou aqui para preparar uma mesa perante aos teus inimigos. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso pastor veio para dar vida e vida com abundância. Prepara uma mesa, Senhor, perante meus irmãos agora. Senhor, esse leão, esse urso, esse lobo que está tentando devorar a vida espiritual do meu irmão, que ele seja repreendido agora pela autoridade da tua palavra. Prepara, Jesus. Prepara, Jesus. Aleluia.
Tem uma coisa que a ovelha faz também, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque a ovelha come o dia inteiro. E na ânsia de encher a sua barriga, ela pode se envenenar, pode comer coisa que não presta. Não deixe o seu ventre ser o seu Deus, mas viva por propósito na presença do Senhor. Tem dia que é melhor não comer do que comer qualquer coisa. Tem dia que é melhor se calar e esperar a voz do Eterno sobre a sua vida. A ovelha animal come o dia inteiro. Nós só comemos quando o Senhor manda pão do céu. E é a porção de cada dia. Não é para guardar para amanhã, não dá para estocar. É o pão nosso de cada dia. O Senhor nessa noite está trazendo paz a alguns corações aqui que estão aflitos, achando que precisa guardar e acumular pão. O Senhor está dizendo para você: eu sou o seu bom pastor. Fique tranquilo, o pão de hoje é de hoje. Amanhã o Senhor proverá sobre a sua vida. Descansa nos pastos verdejantes. O descanso no pasto verdejante é coisa que a ovelha animal não sabe fazer. Mas a ovelha espiritual precisa fazer isso. É ter aquele pasto na sua frente, mas conseguir descansar sobre ele, sem achar que amanhã o pasto vai acabar. O Senhor está transformando o nosso entendimento nessa noite, o seu entendimento nessa noite. O Senhor é o que te sustenta, é o que te sustentou toda a tua história, e vai continuar te sustentando, porque Ele é o seu pastor, e nada te faltará. Nada te faltará. Aleluia. Na frase, a tua vara e o teu cajado me consolam, a palavra vara traduz o hebraico shebet, que significa bordão, ou cetro, ou bastão. Isso quer dizer que na frase o salmista se refere ao bastão usado pelos pastores de rebanhos para combater os animais selvagens. Então, deixa eu desconstruir algo que está na nossa mente aqui. Vara não é para bater em ovelha. Vara é para espantar as bestas selvagens. Quando o Senhor fala, eu açoito os meus filhos, eu corrijo, Ele está falando espiritualmente, está falando na palavra. Eu queria também desconstruir uma crença que há no meio dos crentes. Corrige teu filho com a vara. Meu pai levava isso ao pé da letra. A palavra diz, corrige com a vara. Mas o texto está dizendo o seguinte, a vara aqui no original é a palavra. É o que eu estou fazendo aqui com a igreja hoje. Eu sou o co-pastor. O pastor principal falou, co-pastor, eu estou aqui do lado do trono do meu pai. Eu envio o meu espírito sobre a tua vida. E eu vou dizer o que você tem que falar com as minhas ovelhas. Açoita ela com as varas. Mostra para ela qual é a direção. Diga para elas o que eu quero da vida delas. Isso é a correção com a vara. Tanto serve para espantar as bestas feras, como serve também para policiar os nossos passos. A vara é a extensão também do braço do pastor. Porque muitas das vezes, como eu disse para os irmãos, tem ovelhas que estão comendo pasto errado, e estão no meio do rebanho. E quando começa a caminhar, ela não percebe que tem um buraco à sua frente. O pastor, na extensão do braço, faz o seguinte, bloqueia com a vara. Não pisa aí não. É o que eu estou fazendo aqui nessa noite com a sua vida. Através do Espírito Santo. Eu estou dizendo para você, saia desse buraco. Não entre nessa cratera. Não pule nesse abismo. O Senhor ainda está no controle da tua vida. A vara e o cajado dele nos consolam na face da terra. Aleluia. Já a palavra cajado traduz um vocábulo hebraico que significa apoio, suporte. E se refere ao cajado usado pelo pastor como auxílio para caminhar e também como instrumento para orientar as ovelhas.
Enquanto a vara era um bastão reto, o cajado tinha em uma das suas extremidades uma curva que podia se prender às ovelhas individualmente, colocando-as na direção certa. Já viu aquela curvatura do cajado? Não é para bater na cabeça da ovelha, não, irmão. Aquela curvatura é para pegar a ovelha pelo pescoço e trazer de volta. Historiadores vão dizer que algumas ovelhas caíam, e esse cajado tem por volta de 3 metros de comprimento, alguns, e elas caíam em buracos fundos. E como que o pastor conseguia resgatá-las? Com aquela curvatura. Ia lá no peito dela, nas 2 patinhas da frente, engatava ali e puxava devagarzinho. Porque, irmão, ovelha, a gente precisa dar a vida por ela. A gente tem que ter ferramenta para resgatar. A gente não pode deixar ir embora, se perder, morrer, não. Nós, como copastores, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Doar nossa vida por amor às ovelhas do rebanho. Então esse cajado é a extensão também do braço do pastor. Volto a dizer, não é para bater na cabeça, mas é para resgatar do perigo, tirar do buraco, tirar do lugar difícil. O Senhor está dizendo para você nessa noite, tem muita gente aqui que agora está num buraco sem saída humanamente falando, mas o cajado do bom pastor está chegando agora para te resgatar, para te tirar desse lugar que você está. Era um lugar de morte, verdade, mas o Senhor hoje te traz para a vida eterna. O Senhor hoje te resgata da morte para a vida, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem entende essa palavra nessa noite? Ao falar, a tua vara e o teu cajado me consolam, sem dúvida, o salmista tinha em mente o governo soberano do Senhor sobre o seu rebanho. As ovelhas do Senhor seguramente podem descansar na providência divina, pode encontrar conforto na proteção e na orientação do Senhor. O Senhor está te protegendo, te dando segurança e te orientando. Aonde estão aqueles que querem ser orientados pelo Senhor como ovelhas do rebanho dele? Eu preciso. Eu não tenho armas para me defender, por isso ele é meu escudo. Minha visão é limitada, por isso ele é a luz do meu caminho. Eu não tenho como escolher o pasto certo, por isso que eu estou sempre guiado pela sua palavra. E eu não tenho como me livrar dos lugares difíceis, dos buracos, das armadilhas. Por isso o seu cajado e a sua vara me consolam. O Senhor nessa noite, e aqui eu encerro a minha palavra, está levantando homens e mulheres para serem consolados pelo Senhor nessa noite, tratados pelo Senhor. Tem muita gente aqui nessa noite que precisa de óleo sobre a cabeça. Tem muita gente aqui nessa noite que precisa ser colocada uma atadura na ferida. Tem muita gente que está desgarrada e o Senhor hoje está buscando de volta para o aprisco. Tem muita gente aqui perdida, que o Senhor nessa noite achou seu coração. E agora eu finalizo com um convite para você. Tem 5 tipos de ovelhas em Ezequiel 34:16. As ovelhas perdidas, as ovelhas desgarradas, as ovelhas feridas, as fracas, as gordas e fortes. A ovelha gorda e forte, o Senhor diz que vai destruir. Porque a ovelha gorda, ela se autopastoreia. A ovelha gorda, ela não dá satisfação ao rebanho, ao pastor do rebanho. A ovelha gorda não diz o que vai fazer, o que deixa de fazer. Ela simplesmente aborta o processo. Ela vira as costas para a igreja e vai embora. Isso é ovelha gorda. O Senhor fala, a ovelha gorda eu destruirei. Eu vou trabalhar nela com juízo, eu vou aposentar ela com justiça. Por quê? Porque ela se autopastoreia. E você sabe qual é o problema da ovelha que se autopastoreia? É que ela também leva a ovelha com ela.
Às vezes a ovelha está ali no pasto do Senhor, está comendo do alimento de Jesus, está debaixo da orientação, aí a ovelha gorda chega do lado e fala assim: para com isso, rapaz, não vai dar lugar nenhum não. Isso aqui acontece direto aqui. Começa Deus falar, começa Deus fazer, daqui a pouco esfria tudo, desmonta tudo. Sou antigo aqui, rapaz. Esse negócio não vai a lugar nenhum. Ovelha gorda. Agora, a ovelha que necessita de mantimento, a ovelha magra que precisa do pão de cada dia, ela está debaixo da orientação do Senhor. Ela está assim: Senhor, o que tu queres para mim? Aonde tu me queres? Aonde eu posso fazer a obra? Aonde eu posso louvar o teu nome? Aonde eu posso engrandecer o teu nome aqui na terra? Senhor, eu sou tua ovelha, tu és o meu pastor. Eu não quero fazer nada da minha vontade. Eu quero ser guiado e direcionado pelo Senhor. Então nessa noite, a ovelha perdida, o Senhor está encontrando hoje. A desgarrada, o Senhor também vai apanhar com carinho. A ferida, o Senhor vai colocar azeite. Porque essa ferida que está no teu coração pode te matar. Ah, mas eu conheço o Senhor, mas ferida tem que ser tratada. Não pode continuar no rebanho com mágoa, não pode continuar no rebanho com ressentimento, não pode continuar no rebanho com ódio. Não, tem que ser tratado. O Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: tem feridas que eu preciso derramar azeite. Tem ovelha mancando porque está ferida. As fracas, o Senhor diz também que vai cuidar. Eu não sei como está na sua caminhada, só você sabe, mas muitos aqui sabem, olhando para dentro de si, que estão fracos, estão cansados. De repente falou no seu coração: rapaz, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Mas o Senhor nessa noite está chamando você. Você está fraco? Eu sou a força do fraco. Eu sou a alegria do triste. Eu sou o refrigério daquele que está passando por necessidade, passando por luta. Eu sou o socorro presente na sua angústia. O Senhor nessa noite está chamando você. As perdidas e desgarradas, as perdidas são aquelas que precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. As desgarradas são aquelas que precisam se reconciliar com Jesus. Então eu quero fazer essa chamada nessa noite para a sua vida. Você quer se reconciliar com Jesus?